socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Só Deus pode socorrer. Ele começou bem, mas terminou mal. Então essa mensagem é para aprendermos a buscar no Todo-Poderoso a força, a ajuda para vencer, e aprendermos isso aqui, ó, que Deus está passando os seus olhos por toda a terra, procurando o coração que é totalmente dele, para ele se mostrar forte. A mensagem de hoje para nós: como vencermos batalhas sendo fracos. Tem na Bíblia, temos várias palavras, vários exemplos. E hoje o exemplo é do rei Asa, em 2 Crônicas, capítulo 14. Nós vamos ler no início, mas logo de início, o versículo 11. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Verso 11 do capítulo 14 de 2 Crônicas. Não há além de Deus. Ele ora a Deus, Asa, o rei Asa. Vamos falar sobre ele. E ele diz: não há além de ti alguém que possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Diga glória a Deus. Mas não é só um homem, pode ser essa batalha, pode ser um câncer. Pode ser um problema financeiro, um problema de falência, um problema espiritual, um problema na família, no casamento. Pastor, isso está sendo muito forte, poderoso contra mim. Eu sou fraco, não estou conseguindo. Então está aqui, título da mensagem: como vencermos batalhas sendo fracos. Então vamos aprender, vamos entender. Asa foi filho de Abias, um outro rei. E quando sepultaram, no capítulo 14, nós lemos aí, ó, Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Veja, teve paz, teve bênção, porque ele foi fiel a Deus. Olha, versículo 2. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus. Está aqui o primeiro passo. Como eu vou vencer batalha sendo fraco? Ser fiel a Deus, o Criador, o seu Deus, o nosso Deus, o Deus que criou todas as coisas. Procurarmos ser reto, fiel a Ele. Como ele foi fiel? Olha o verso 3. Porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. A idolatria que existia naquela época já, adoravam imagens de escultura, outros deuses estranhos. Existia deuses da fertilidade, deuses gregos, deuses fenícios da Síria, e eles rejeitaram essa adoração para adorar o único verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra. Diga glória a Deus. Então ele aboliu, ele acabou com isso. Verso 4, ordenou a Judá, ele era o rei de Judá, que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento, viu? Observasse, procurasse atentar, ter atenção à lei de Deus, aos mandamentos de Deus. Também, verso 5, aboliu de toda a cidade de Judá o culto nos altos e os altares do incenso. Incenso mesmo, que existe até hoje, né? Coloca lá incenso e muitos para cultuar demônios, a ditos deuses, a outras coisas mais. Só existe um Deus, o verdadeiro Deus. É Ele quem devemos cultuar. E adorar. E houve paz no seu reinado. A pessoa quer paz, mas não quer adorar a Deus, não quer seguir o verdadeiro Deus. Olha o versículo 6. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra. E não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Quem foi que deu repouso? Deus, o Senhor. Então você e eu queremos repouso. Eu quero paz, pastor, na minha vizinhança. Está aqui, ó. Eu quero paz no meu casamento, na minha família, no meu trabalho, na minha saúde, na minha aposentadoria, pensão, nas finanças, no trabalho de nossas mãos. É Deus que vai dar esse repouso. Como vencer essas batalhas diárias do dia a dia sendo fracos, pequenos? É Deus que vai nos fortalecer para vencermos. Quem entende, diga glória a Deus. Então ele tinha, aqui no versículo, estamos lendo seguidamente, então vamos continuar, verso 7 e 8. Disse, pois, a Judá: edifiquemos esta cidade, cerquemo-las em muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz. Olha a sabedoria diante de nós. Tem pessoas que quando está tudo bem, ela não faz isso, ela não se guarda. Ele falou, ó, enquanto estamos em paz, vamos cercar de muros, de porta, de ferrolho a cidade. A pessoa está bem, a sua saúde, em vez dela se preparar e se cercar mais, não. Aí ela come o que não pode, não, já estou bem. Em vez dela se cuidar mais, veja que abrange todas as áreas da nossa vida. Ela está melhor agora um pouco financeiramente, em vez de reservar mais, de se cuidar mais, não, agora vamos gastar, deixa eu gastar. Olha a sabedoria de Deus aqui. Ele falou, enquanto estamos em paz, vamos cercar de muros. Veja que para vencer as batalhas, mesmo sendo fracos, pequenos, Deus vai dando sabedoria, Deus vai dirigindo. Olha o que mais. Enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus. Temo-lo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lanças, e 280.000 de Benjamim. Então 300.000
mais 280, dá 580 mil homens, não é isso? 500, quase 600 mil, que traziam escudos e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. O seu exército tinha pessoas ali valentes do seu lado. Mas olha o que aconteceu. Veio o inimigo, que a gente leu o verso 11, no capítulo 14 mesmo, 9, diz: Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros e chegou até Maresa. Então ele tinha 600 mil, mas agora se levantou um inimigo com 1 milhão de homens, tinha mais, quase o dobro. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maresa. Aí o verso que a gente leu no início. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Olha, é uma empresa, é um governo, autoridades, é alguém na parte da corrupção, está tentando fazer o mal contra você no trabalho, puxar meu tapete, é o chefe, o gerente, pastor, é no vizinho, é a vizinhança, é mais forte que eu, é mais poderoso, quem sou eu? Está aqui, ó, buscar socorro em Deus. É esse câncer, essa doença incurável, que a medicina não tem mais solução, não tem remédio, é um vírus. Está aqui, ó. Quem pode numa batalha entre o poderoso e fraco ajudar? Não tem socorrer, só Deus. Diga glória a Deus. E Deus socorreu. Olha o verso 12. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Foi Deus que deu a vitória a ele, sobrenaturalmente, milagrosamente. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Abra um parênteses aqui, é uma outra mensagem, mas lá no livro do profeta Ezequiel tem a profecia, os exércitos, que virão de Gog, de Magog, contra Israel. E hoje você vê essa guerra aí de países se levantando contra Israel, é Rússia, é Irã e outras coisas mais. Ao longo dos anos, ao longo do tempo, isso vai acontecer? Vai, gente, é profético isso. Mas Deus também, de novo, vai livrar o seu povo, vai livrar Israel. Então veja o que está acontecendo já nos dias atuais, está se preparando, profecias para o fim do mundo. Mas isso é uma outra mensagem, Deus permitindo, nós vamos trazer essa mensagem aqui, porque é atual, tá? Porque é algo atual que foi escrito lá no passado, profeticamente, profecia que está se cumprindo hoje. Está sendo, você vê nos noticiários, nos jornais. Mas fecha esse parênteses aqui. Não importa agora se é só Israel, o povo de Deus é para quem buscar socorro em Deus. Vai vencer as batalhas, mesmo sendo pequeno, mesmo sendo em número menor. Como ele tinha só 600 mil homens aqui, aproximadamente, 580 mil. E 1 milhão se levantou contra ele. Pastor, está se levantando na minha casa, nas minhas finanças. Levante a mão direita e receba a força de Deus. Diga, eu vou vencer com a ajuda de Deus. Só Ele pode nos socorrer. Diga glória a Deus. Então Deus deu a vitória a eles. E no capítulo 15 de 2 Crônicas, Asa faz uma reforma religiosa. Que isso? Ele começa de novo a mudar, as coisas. Nós fizemos aqui uma reforma da igreja e falamos profeticamente, haverá uma ampliação espiritual também, não é só física. São reformas que sempre o Espírito Santo vem trazendo para a igreja também. E veio o Espírito, leia aí comigo, acompanhe por favor. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco. Olha isso, gente. Enquanto vós estáis com ele, se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Você entendeu isso aí? Deus está contigo, comigo, conosco, enquanto nós estamos com ele. Se o buscardes na hora da adoração, do louvor, não é só buscar pela família, não só buscar uma cura, mas também adorando, seguindo, servindo, vindo à igreja, mas fazendo esta adoração ao Todo-Poderoso. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Tem pessoas que não entendem isso. Se você e eu virarmos as costas para Deus, não quero mais buscar, não quero mais vir à igreja, gente, vai dar errado, vai ser pior. Entendeu? Então, se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, também ele vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Veja, não há desculpa. O pastor não me visitou. Israel teve um tempo até sem sacerdote. O pastor não fez isso, não faz aquilo outro. Gente, não há desculpa, nós temos é que buscar. Não, ou outros falam assim, não, aquela igreja, ou esta igreja, ou a minha igreja, ou aquele pastor, o meu pastor fez isso de errado, aquilo. Não tem desculpa, mesmo sem sacerdote. Israel veio buscar a Deus e Deus socorreu. Isso também não significa, não é o significado, então eu não preciso vir à igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso estar debaixo de uma cobertura, de uma autoridade espiritual. Não, é bíblico, tem os seus princípios, Há um tempo que a pessoa até fica, um irmão que estava aqui ajudando na obra,
E até estava nessa situação. Falei, você tem que congregar, tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual. Deus vai abençoando, mas chega uma hora que Deus vai falando, vai mostrando, tem um limite. Agora a pessoa ela tem que estar congregando. Existe uma prática, né? Existe aí pela internet, chamados desigrejados, que não vai em igreja nenhuma. Nós não concordamos com isso. A palavra diz, mas teve erro, tem muitos erros. Tem, todo lugar tem. Mas a palavra de Deus diz que não devemos deixar de congregar. Há um poder, há uma unção, há, como cantamos, né? A unção de Deus está aqui. Quando nos reunimos, a igreja, como a igreja primitiva, se reunia aos domingos, primeiro dia da semana, e também meio de semana para adorar, para orar, há um poder diferente. Salmo 131, se não me falha a memória, aonde Deus ordena a bênção na união dos irmãos. Então o nome reunião é isso, nós nos unimos novamente, reunião. Glória a Deus. Então você precisa vir mais à igreja, às terças, aqui no caso, na casa de oração, às sextas, aos domingos em especial. Voltando aqui para o texto, versículo 4 que lemos. Aí pula para o 7, ele diz aqui, ó, veio as nações, veio as guerras, mas ele diz, mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Levante a mão direita com o pastor e diga, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. É 1 Coríntios 15, que diz, no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Está evangelizando, está pregando, está ensinando, está vindo à igreja, está adorando, está buscando, está aqui, ó. As reformas religiosas do rei Asa lá com o povo, as reformas hoje, teve outras reformas, né, importantes, a protestante, a reforma protestante aqui no nosso país. No mundo e no nosso país também um avivamento que vem, que aconteceu e vem acontecendo, mas sempre Deus está trazendo algo novo, renovo, né? Chamado renovo espiritual. E ele diz, seja forte, não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra vai ter recompensa. É para a igreja, é profético para nós. Vai ter recompensa, vamos ter o galardão nos céus, e aqui ainda na terra vamos ver o fruto do trabalho, porque é Deus que faz. Uma batalha entre o poderoso e o fraco, é Deus que guarda, é Deus que socorre, diga aleluias. No versículo 11, no capítulo 15, o povo, no versículo 9, congregou todo Judá. Olha aí, congregou, tá vendo? Se reuniram. E Benjamim e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa, e naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Sacrificaram. Quanto é que está o quilo da carne aí, gente? O quilo do filé mignon, alcatra, é caro, né? Imagine um boi inteiro. É caro, boi, né? É uma toneladas e mais toneladas. E agora imagine aqui comigo, 700 bois. Por que eu fiz essa analogia? É porque é verdade, né? E para você entender que isso representa dinheiro, representa valor. Quantos tem problema de trazer? Às vezes a pessoa não pode. Aqui nós sempre avisamos. Nunca deixe de vir à igreja. Pastor, não posso trazer uma oferta. Às vezes encontramos um irmão, uma irmã falando isso. Não tem problema. Você não veio para a igreja só para trazer o dinheiro. Não. Uma oferta. A igreja precisa. Pagamos aluguel, o escritório de contabilidade, a igreja é registrada todo mês. Mas, quando você não puder ajudar, venha assim mesmo. O problema é quando você pode, nós podemos fazer e sermos fiéis, sobretudo no dízimo, separar para Deus os 10% e poder fazer uma ajuda à igreja, não fazemos. A pessoa ela se prende. Não, vou dar para a igreja, vou dar para... Não, está aqui, ó. Não mediram esforço. 700 bois e 7.000 ovelhas honraram a Deus. Então, verso 12 agora. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Então é isso que nós fizemos aqui na hora da Santa Ceia. Renova a sua aliança, buscar de todo o coração e de toda a alma, custa o que custar. Está tudo bem, graças a Deus, glória a Deus. Está tudo mal ou está faltando, glória a Deus também, do mesmo jeito. Não larga tudo em casa e vem para a igreja adorar a Deus, buscar a Deus, ouvir a palavra. Sexta-feira agora, Deus, só abrindo parênteses na mensagem, trouxe uma palavra especial aqui. Só tinha uma irmã, a outra chegou depois na hora da consagração, mas na hora da palavra foi uma palavra abençoada. E nem gravamos, hein? Mas vamos, pela bondade de Deus, gravar essa mensagem para que todos possam assistir e receber. Mas são coisas, ensinamentos. Então, cada dia que a gente vem à igreja é um ensinamento, gente. Nunca é em vão. Então, entraram em aliança para servirem de todo o coração e de toda a alma. Olha o versículo agora 15. Capítulo 15, verso 15. Todo Judá se alegrou por motivo desse juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda boa vontade buscaram ao Senhor. E por eles foi achado. O Senhor o Senhor lhes deu paz por toda parte. Olha, em toda parte da minha vida nós vamos ter paz. Se buscarmos ao Senhor, se formos fiéis a Ele, e entendermos que mesmo sendo fraco, vamos vencer a batalha, vencer as doenças, os problemas, mas guardando a lei e os mandamentos do nosso Deus, adorando somente a Ele, não a nenhum poste ídolo. Poste ídolo pode ser o dinheiro também, tá, gente? O dinheiro é considerado um Deus também. Jesus disse, olha, não podeis servir a Deus e a Mamon. Chamado Mamon é o dinheiro.
Tem pessoas que colocam a sua empresa, seu dinheiro, um parente, um familiar, como um Deus na sua vida. O seu emprego, o seu trabalho. Outros colocam a sua religião, sua igreja como um Deus. Não. Deus não está ou não é propriedade exclusiva de nenhuma igreja e de nenhuma religião, né? Nós temos que entender isso. Deus é muito superior além. Então todos servimos aí. Quando Jesus voltar, vai buscar a sua igreja. Não é a igreja A, B, C, D, né? Vai buscar a igreja dele. Então nós fazemos parte da igreja. Então Deus trouxe paz, deu paz, né? Por toda parte. Versículo 16. O rei Asa depois tirou também a Maaca, sua mãe. O nome da mãe dele era Maaca, da dignidade de rainha mãe. Ele era rei e a sua mãe teria direito a essa dignidade, né? Como rainha mãe, mãe do rei. Por que ele fez isso? Porquanto ela havia feito a Aserá uma abominável imagem. A Aserá era a deusa da fertilidade. Andava junto com Baal, a companheira de Baal. Um demônio também, né? Que sacrificavam, adoravam a eles, tinha imagem deles. E ela fez, e o culto a Aserá era um culto sensual, leviano, né? Com sensualidades, coisa que fazia profana. Então ela fazia esses cultos, fez essa imagem, e ele então tirou ela da dignidade de rainha mãe. Asa destruiu essa imagem, destruiu-lhe a imagem que feita em pó, queimou no vale de Cedron. O que esse ensino representa para nós? Que ele fez coisas certas, serviu a Deus. Tem pessoas que dizem assim: não, mas é meu marido, é minha esposa, não, é meu filho, é meu pai, é minha mãe. Tá errado, gente. Tá desagradando a Deus, tem que falar a verdade. Pro seu parente, pro seu familiar, pro filho, pro neto, pro marido, pra esposa, pro pai, pra mãe. Então ele tirou da dignidade porque ela estava servindo, entendeu? Ela tinha um exemplo ali já do livramento de Deus, que teriam que servir a Deus, e ele estava voltando para as coisas erradas de novo. Verso 17: os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia o coração de Asa foi perfeito, presta atenção nisso, todos os seus dias, até aqui. Ele começou bem, foi bem, mas ele não terminou bem. Vamos terminar aqui a mensagem com essa parte que ele não foi bem. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, as coisas que ele mesmo consagrara prata, ouro e objetos de utilidade. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. No capítulo 16 se levanta outro inimigo contra ele, o inimigo agora de Israel também. Ele era rei de Judá e o rei de Israel se levanta contra ele. Em vez de ele fazer aliança, tá todo mundo ali, o povo de Israel, ele foi buscar socorro com o rei da Síria. No capítulo 16, no 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar até ele. Então ele faz aliança, pega as coisas, os tesouros da casa de Deus, e faz aliança com esse rei, Ben-Hadad, um rei da Síria, que não fazia parte do povo de Deus. No versículo 7, Deus envia um profeta chamado Anani e repreende a Asa. Olha o versículo 7. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Aí ele lembra o profeta: acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? 1 milhão, né? E Deus deu o livramento. Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Então, inimigos mais fortes do que ele venceu, porque confiou no Senhor. Agora, em vez de confiar no Senhor, ele foi fazer aliança com outro rei que nem fazia parte do povo de Deus. Cuidado, preste atenção nisso. Cuidado com que tipo de aliança você faz. Quero fazer sociedade, pastor. Quero fazer aliança. Quero ouvir os conselhos. É meu amigo, é muito minha amiga. É não sei mais quem. Cuidado. Em vez de ouvir os conselhos de Deus, fazer aliança com as coisas de Deus, tem pessoas que estão se envolvendo com coisas erradas, com caminhos errados, pensando que vai ter sucesso. É o contrário. Aqui foi a ruína de Asa. Veja que ele fez tudo certo no início. Até a sua família, a sua própria mãe, ele rejeitou. Não rejeitou como mãe, mas rejeitou a dignidade que ela tinha de rainha mãe, porque ela estava adorando a demônios. Retirou dela. Mas agora ele faz aliança errada. Entendeu? E aí o profeta diz, verso 9: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Misericórdia. Então tá vendo? Deus passa os seus olhos, gente, por toda a terra, procurando alguém que seu coração seja totalmente dele. Para quê? Para ele se mostrar forte. Como é que Deus se mostra forte? Você vê alguém crescendo, ministérios, homens de Deus sendo usados na palavra, no louvor, em oração, pregação, mulheres. Você vê, não importa se é famoso ou se não é, você vê que é Deus se mostrando forte. Entendeu?
Você orou e alguém foi abençoado? Pastor, eu só sou membro da igreja, eu nem sei orar, mas eu dei uma palavra e fulano foi curado, fulano foi abençoado. É Deus se mostrando forte através de você, através de mim. Diga glória a Deus. Mas o coração tem que ser inteiro dele. O coração é totalmente dele, não pode ser parcial. Tem pessoas que o coração é parcial. Não, meu coração é todo de Deus, mas agora para dar esse dinheiro na igreja, não posso dar, agora o valor é muito. Eu recebi essa indenização, o que? 10 mil, 20 mil, agora para dar 2 mil de dízimo é muito dinheiro. 2 mil eu faço a compra do mês da minha casa. Então que coração total é esse de Deus? Não, agora estão me condenando, estão me escarnecendo, zombando da minha fé. Deixa eu ficar quietinho aqui, não. Agora que é para dizer, não, a palavra de Deus diz, eu sou fiel, vou ser fiel a Deus. Não vou negar a minha fé, não vou negar. Então, os olhos de Deus passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E Asa, o seu coração já não era mais totalmente de Deus. Ele estava querendo fazer aliança com pessoas que não faziam parte do povo de Deus. Ele fez, né? E então a palavra veio para ele, agora haverá guerras contra ti. Em vez dele receber e se arrepender, igual nós recebemos, você recebe a palavra do pastor, recebe a palavra do pregador, da missionária, ou de alguém que está pregando, ouviu. Ou nós recebemos a instrução de Deus, em vez de se arrepender, não, ele ficou indignado, ficou com raiva. Não tem gente assim que fica com raiva da pregação, do pastor, da mensagem? Aqui, ó, verso 10. Porém, Asa se indignou contra o profeta, o vidente. Algumas versões da Bíblia está escrito. E o lançou na prisão, no cárcere, no tronco. Porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Então, com raiva, com amargura. Lembra, está naquela mensagem, o poder do perdão. Ficou amargurado e começou a amargurar outros. Oprimiu outras pessoas também. Aí, verso 11, o final dele, a morte. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Está aqui no livro de reis também, na Bíblia. E Israel. E lá no livro de história também, dos reis de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave, podia ser uma espécie de câncer que entrou através dos pés. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Misericórdia, né? Descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. Pastor, tem algum problema confiar nos médicos? Não. O problema é que ele não recorreu ao Senhor. Lembra o título da mensagem? Como vencermos batalha sendo fracos? A oração que ele fez, que lemos lá no início. Além de ti, Senhor, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Agora ele estava sendo fraco com uma enfermidade nos pés. Ele não socorreu, ele não buscou socorro no Senhor. Ele confiou mais nos médicos do que em Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Confiar em Deus em primeiro lugar, gente. Buscar ao Senhor. Não há além de Deus alguém que possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Só Deus pode socorrer. Ele começou bem, mas terminou mal. Então essa mensagem é para aprendermos a buscar no Todo-Poderoso a força, a ajuda para vencer. E aprendermos isso aqui, ó, que Deus está passando os seus olhos por toda a terra, procurando o coração que é totalmente dele, para ele se mostrar forte. Tem vários ensinos aqui no texto, várias partes que nós lemos e aprendizados. Não ficar do lado de quem está do erro. Mas é meu parente, meu familiar. Não. Destruir qualquer coisa que queira ocupar o lugar de Deus na minha e na sua vida. E é por fim, agora por último, mais esse aprendizado aqui. Qual, pastor? Confiar em Deus. Ver acima de tudo. Não fazer alianças erradas e confiar em Deus acima de tudo até o fim. Ele confiou mais nos médicos. Ou seja, começarmos bem, igual ele começou o rei Asa, mas terminarmos também como? Bem. Tem pessoas que ao longo da sua fé, da sua caminhada, se batizou nas águas há 30, 40, 5, 2, 1 ano, mas agora está fraquejando. Começou bem, mas está terminando mal. Aqui na igreja, todas as igrejas. Então nós temos que começar bem e até o fim bem. Terminar bem, até Jesus voltar ou a gente partir dessa terra, partir desse mundo. Quem entendeu, diga glória a Deus. Receba essa palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. A paz a todos. Aqui no link da descrição desse vídeo tem um e-book gratuito para você aprender teclado do zero. Realize o seu sonho de tocar para Jesus. Não se esqueça, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo.